Concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Neste bloco, nós vamos conversar sobre os princípios fundamentais da nossa República, focando em artigos muito importantes da Constituição Federal: o artigo 1º, 2º, 3º e o artigo 4º. Vamos começar falando sobre a base de tudo na nossa Constituição, o artigo 1º. O artigo 1º diz: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, e lista 5 pilares fundamentais: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Vamos destrinchar cada um para fixar bem, mas antes deixarei um mnemônico para fixar na memória SOCI-DI-VA-PLU. Falando rápido, Socidivaplu. SO de soberania significa que o Brasil é um país independente que decide sobre seus próprios assuntos, sem subordinação a outros estados. Nos concursos, essa palavra aparece muito ligada a conceitos de autonomia política e internacional. CI de cidadania está ligada aos direitos e deveres de cada brasileiro. Aqui a Constituição nos lembra que o poder está no povo e que todos têm participação na vida política e social. Em provas, vale ligar cidadania a voto, participação política e direitos civis. DI de dignidade da pessoa humana, ele coloca o ser humano como valor central da Constituição, servindo de parâmetro para todas as leis, políticas públicas e decisões judiciais. VA de valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, a Constituição valoriza o trabalho e protege a liberdade de empreender. Aqui já se conecta com o direito do trabalho e princípios econômicos. PLU de pluralismo político. Significa que ideias diferentes podem coexistir. O Brasil não é um país de partido único. A diversidade de opiniões e partidos é protegida. Nos concursos, isso aparece ligado à liberdade de expressão e sistema democrático. Então, resumindo, o artigo 1º mostra como o Brasil se organiza e quais valores sustentam o nosso Estado. Ele não é só teoria, ele serve de base para interpretar direitos fundamentais, organização do Estado e atuação do poder público. Agora, vamos conversar sobre o que está no artigo 2º. O artigo 2º diz: são poderes da União independentes e harmônicos entre si o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Parece simples, né? Mas cada palavrinha tem significado. Vamos entender melhor. A separação dos poderes vem lá de Montesquieu e serve para evitar que uma pessoa ou grupo tenha poder demais. É tipo um freio e contrapeso que mantém o Estado funcionando de forma justa. Já pensou se o mesmo órgão criasse, aplicasse e julgasse todas as leis? Seria complicado, né? Temos 3 poderes. Legislativo, esse é o poder que faz as leis. No nível federal, é o Congresso Nacional, formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Então, sempre que você ouvir falar de criar ou mudar normas, estamos falando do Legislativo. Pergunta rápida: se alguém quiser propor uma nova lei sobre educação, qual poder vai atuar primeiro? Isso mesmo, o Legislativo. Executivo, esse é o poder que coloca as leis em prática. No Brasil, é o presidente da República, governadores e prefeitos. Eles cuidam da gestão pública, da administração e de garantir que as leis sejam aplicadas no dia a dia. Exemplo prático: o Legislativo aprovou uma lei sobre saúde. Quem garante que os hospitais sigam essa lei? Exatamente, o Executivo. Judiciário, aqui é o poder que interpreta as leis e resolve conflitos. Ele atua quando há disputa entre pessoas, empresas ou até entre os poderes. Basicamente, garante que o Executivo e o Legislativo respeitem a Constituição. Exemplo: se o Executivo decide fazer algo que contraria a lei, quem intervém? O Judiciário.
Então, para resumir, o artigo 2º fala que esses poderes são independentes e harmônicos entre si. Quer dizer que cada um tem sua função, mas eles precisam trabalhar juntos para o Estado funcionar bem. É como um time. Cada jogador tem sua posição, mas todos precisam jogar em conjunto para ganhar o jogo. Então, para resumir, a separação dos poderes garante equilíbrio, impede abusos e organiza o funcionamento do Estado. É um dos pilares da nossa democracia e da nossa Constituição. Agora, o artigo 3º. Ele define os objetivos fundamentais da República. Basicamente, ele responde à pergunta: para que existe o Brasil? O artigo 3º lista 4 objetivos principais. Mas antes de passar a lista, vou te passar outro mnemônico para gravação, que é CONSGAREPRO. Falando rápido, CONSGAERPRO. Cons de construir uma sociedade livre, justa e solidária. Ou seja, o país não existe só para administrar burocracia ou leis, mas para garantir que todos possam viver com liberdade e justiça. Pense assim. É como se a Constituição fosse um manual para que ninguém fique para trás e todo mundo tenha oportunidades iguais. G de garantir o desenvolvimento nacional. Aqui a ideia é progresso, mas de forma equilibrada. Não adianta crescer economicamente se a população não se desenvolve junto, né? RE de erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Isso significa que políticas públicas devem mirar a diminuição das diferenças entre ricos e pobres, mas também entre regiões do país. Já parou para pensar como isso é importante para que o país funcione de verdade? PRO, de promover o bem de todos sem qualquer tipo de discriminação. Isso inclui origem, raça, sexo, cor, idade, qualquer diferença. A Constituição é bem clara. O Estado deve tratar todo mundo de forma justa. Então, resumindo, o artigo 3º nos mostra o para quê do Estado brasileiro. Ele nos dá a direção de justiça, desenvolvimento, igualdade e bem de todos. Agora, vamos para o artigo 4º, que fala sobre as relações internacionais do Brasil. Ele diz como o país deve se comportar no mundo. Vamos aos principais pontos. Mas antes de passar, vou te passar outro mnemônico para a gravação, que é IMPRE, alto, não, igual, de, so, re, co, có. Falando rápido, IMPRE, alto, não, igual, de, so, re, có. IN de independência nacional. Decisões do Brasil devem ser tomadas sem interferência de fora. PRE, de prevalência dos direitos humanos. Nossas relações internacionais devem respeitar sempre a dignidade das pessoas. Auto, de autodeterminação dos povos. O Brasil apoia que cada país escolha seu próprio caminho. Não, de não intervenção. Nada de se meter nos assuntos internos de outros países. Igual, de igualdade entre os Estados. Todos os países devem ser tratados de forma justa. D, de defesa da paz. Evitar conflitos, buscar soluções pacíficas. So, de solução pacífica de conflitos, negociar antes de qualquer medida agressiva. Re, de repúdio ao terrorismo e ao racismo. O Brasil se posiciona contra a violência e discriminação. Co, de cooperação entre os povos, promover ajuda mútua e parcerias. Co, de concessão de asilo político, proteger quem sofre perseguição em outros países. Perceberam como o artigo 4º conecta a ética interna do país com a atuação no cenário internacional? É como se a Constituição dissesse: vamos construir justiça dentro e fora do Brasil, sempre respeitando direitos e promovendo a paz. Então, para fixar bem, o artigo 3º responde: o que o Brasil quer ser internamente? Liberdade, justiça, igualdade e bem de todos. O artigo 4º responde: como o Brasil deve agir fora do país? Paz, direitos humanos, não intervenção e cooperação. Então, sempre que alguém perguntar qual a função desses artigos, você já tem a resposta clara. Artigo 3º, objetivos internos. Artigo 4º, princípios internacionais. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo!